bem-vindos a mais um Conta Pra Mim. Falando hoje sobre saúde, mais uma vez, e alimentação vegetariana. Nossa convidada especial é a doutora Evilaine Araújo, que é de Recife, Pernambuco. Está com a gente mais uma vez nesse programa. Muito obrigada pela sua presença desde já. Eu creio que vai ser um programa muito especial. Tenho perguntas especialíssimas aqui, bem interessantes para fazer para você. Obrigada, Melissa. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E um prazer também falar sobre esse tema maravilhoso, né? Que vamos falar agora sobre alimentação vegetariana. Sim. Conta para os nossos queridos amigos que estão assistindo também as suas especialidades, aí no que você está estudando, enfim, consultando. Então, eu sou nutricionista, também sou especialista em nutrição clínica, né? Fiz residência aí pela UPE e também sou mestranda, né, atualmente em cirurgia bariátrica. Então eu tenho essa experiência tanto em cirurgia bariátrica, né, no emagrecimento, como também em alimentação vegetariana atualmente no consultório, né. Recebo muitos pacientes vegetarianos em consultório, então essa é a minha experiência atual também. Que bacana. Conta pra mim, nossa primeira pergunta. Atletas e crianças podem ser vegetarianos e vegetarianos estritos? Sim. Tanto crianças como pacientes também. Atletas, eles podem sim ser vegetarianos, porque é uma dieta completa, né? Tem todos os nutrientes essenciais para o organismo. Então, crianças aí, que é um grande medo, né? Que tem aminoácidos essenciais aí completos, né? Na sua alimentação vegetariana. E a resposta é sim. Tem todos esses nutrientes, tá? Lógico que uma dieta ali balanceada, completa, né? Bem planejada por um profissional. E do mesmo jeito para atletas, né? A demanda nutricional de atletas é muito maior, né? Do que indivíduo adulto aí, que não tem essa atividade, né? Durante o seu dia a dia. Porém, ele vai ter sim esses benefícios da dieta em si, vegetariana, e vai ter todos esses nutrientes completos, bem planejados por um profissional. Que ótimo, que ótimo. E onde ficam as minhas proteínas, então? Essa pergunta muita gente faz. Quero que você me responda agora. Conta pra mim, cadê as minhas proteínas? É um grande medo, né, realmente das pessoas em relação à proteína. Até que, tirando a carne, a gente vai ter alguma deficiência de proteína na alimentação vegetariana. E é um mito. Na alimentação vegetariana, a gente tem, sim, várias proteínas, inclusive em grande variedade, né? As leguminosas em si, o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Todos eles têm proteína, além de oleaginosas também. E a composição feijão com arroz também vai ter os aminoácidos essenciais. Então, assim, um indivíduo vegetariano ele não precisa ter medo da questão da proteína, porque todos esses alimentos vão ter, sim, esses aminoácidos essenciais. Que ótimo! Muito bom, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Conta pra mim, o que o intestino saudável tem a ver com uma alimentação vegetariana? Vegetariana estrita? O que seja. Então, o intestino ele é fundamental, né? Eu costumo dizer que ele é o nosso segundo cérebro. Então, se ele não estiver bem nutrido e funcionando bem, não adianta a gente comer nenhum alimento aí milagroso, nem vegetais e fibras, se ele não estiver funcionando bem. Então, realmente, o intestino precisa estar funcionando bem e uma dieta vegetariana proporciona esse funcionamento adequado. Então, é lá no intestino que é produzido vários hormônios, incluindo o hormônio também da felicidade, né, que a gente chama a serotonina. Então, se o intestino está inflamado, que é muito comum o intestino inflamado na alimentação onívora, né, uma alimentação rica em carne, então, se ele está inflamado, ele não funciona bem, ele não absorve bem os nutrientes, e aí não produz os hormônios adequadamente. Então, tem as pessoas que têm essa inflamação, elas não têm realmente essa produção desses hormônios, tem pessoas mais ansiosas, inclusive depressivas. Vários estudos já associaram a alimentação, né, inclusive onívora, com também a associação da depressão. Então, a alimentação vegetariana é inclusive protetor contra essas doenças também, emocionais, né? Então a gente precisa ter um intestino saudável para produzir aí tanto nutrientes, né, como hormônios também. Olha, que interessante. Você tinha ideia de que se seu intestino não estiver funcionando bem, você pode estar aí proporcionando doenças para o seu corpo, como depressão, enfim, ansiedade. Isso é importantíssimo a gente saber. Ficou bem claro isso aqui hoje nesse programa. Agora eu queria...
Pode falar. Inclusive as deficiências nutricionais, né? É que é muito comum as pessoas associarem que deficiências nutricionais só tem em alimentação vegetariana. E não, esse intestino inflamado, ele também não vai absorver bem os nutrientes. Então, normalmente vai sim existir deficiências nessas pessoas omnívoras, se tiver o intestino inflamado. Então, a deficiência nutricionais é muito presente sim em pacientes omnívoros devido à inflamação intestinal. Porque se o meu intestino está inflamado, assim, explicando bem detalhadamente, ele é impedido do corpo absorver os nutrientes de qualquer alimento, seja de carne, seja de outros vegetais, né? Sim, que interessante. Por isso que é importante, ele sempre está saudável, funcionando bem, né? Me conta assim, ó, um dos motivos bem legais para você ser um vegetariano. Você acha que ser vegetariano está contribuindo com o meio ambiente? Sim, é muito importante, né? Na realidade, a alimentação vegetariana, ela contribui para tanto o meio ambiente como para as pessoas, como para os animais. Então, se você se torna vegetariano, você diminui ali a erosão, né, do solo, diminui o desmatamento, né, acaba também diminuindo a morte, né, dos animais, porque a cada minuto mais de 10 mil animais são mortos. Então, eles também têm sentimentos, né? A gente às vezes pensa só no cachorrinho, no gatinho, né, que é doméstico, e a gente pensa que só eles têm sentimentos, mas não, todos os animais têm, e eles sofrem, e também produzem vários hormônios que afetam diretamente a nossa saúde. Então, a alimentação vegetariana é boa para todos, para as pessoas, para os animais e para o meio ambiente. Que ótimo! Obrigada pela sua participação mais uma vez no Conta Pra Mim, foi ótimo nosso bate-papo aqui. Acredito que os queridos amigos ali também aprenderam bastante hoje com você. Então, deixa mais uma vez o seu contato, o seu Instagram, para o pessoal te seguir ali nas suas redes sociais também, aprender um pouquinho mais ali através dos teus posts, quem sabe fazer uma consulta online. Conta para eles aí qual é o seu Instagram. Isso, meu Instagram é nutri.evelinearaújo. E aí você consegue obter, né, o link para a marcação de consultas, caso você queira, mas lá também vai ter vários materiais de alimentação vegetariana, receitas, que você vai usufruir aí para ter também realmente uma alimentação adequada e bem planejada. Valeu, muito obrigada pelo seu carinho, do seu tempo também para essa entrevista. Por nada, obrigada também pela oportunidade. Valeu! E o Conta Pra Mim de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado dessa entrevista e se gostou, deixe o seu like aí nesse vídeo, compartilhe com os amigos, dê sugestões de outras perguntas que você deseja saber da doutora Evilaine, de outros profissionais que a gente vai trazer nesse quadro do Conta Pra Mim e que Deus abençoe você. Até o próximo!